Para todos, muito boa noite. Estamos com um novo genérico, como acabaram provavelmente de reparar. Hoje vamos continuar a falar do ensino, mais na perspectiva do ensino superior. O nosso convidado é o professor da Universidade de Coimbra, Carlos Filhais. Boa noite, Olá, professor, boa noite. bem-vindo. Doutor Medina Carreira, não resisto a pedir-lhe... Boa noite, antes de mais. Está bem disposto? Eu estou. Não está mal. Não, mas levou algum tempo a reagir ao meu cumprimento. Não estava a olhar para aqui. Eu não resisto a pedir-lhe que me mostre essa revista antiquíssima que tem aí. Que tem 11 anos. Eu não lhe mostro mais coisa nenhuma. Ai, mostra. Bom, Tanto mostra que não, trouxe. esta revista, eu andava a mexer em papéis muito antigos e encontrei, não sei onde é que se pode virar. Você mostra. Eu mostro aqui à câmara. Onde é que está o meu colega? Para qual é que eu vou mostrar? Aqui. Uma revista de 2003. 4, acho eu. 2004, veja lá. Eu não me recordo desta revista. Nem eu. Eu estava lá a mexer e encontrei isso, eu nem sabia o que era isso. Bom, mas a curiosidade... Eu vou deixar o comentário para si, Dr. Medina Carreira. Sim. A curiosidade tem a ver com o facto de o título ser 2010, Crise nas Pensões do Estado, com a fotografia, enfim, Não, isso uma caricatura, digamos assim, caricatura. dos antigos ministros das Finanças, Bagão Félix e Manuela Ferreira Leite, cujas intervenções públicas recentemente têm sido muito críticas relativamente aos eu cortes achei que foram graça, feitos porque eu olhei para isto de nas repente pensões nestes e últimos tempos. estava distraído e pensei que era algo atual. Depois olhei mais-valia, nem sabia que isto existia. Depois vi aqui 2010 e então resolvi observar aqui dentro, digamos, a notícia e o artigo e tal. E achei graça porque nessa altura, há 10 anos, eles tinham algumas preocupações com as pensões. Tinham e continuam a ter. Aliás, Sim. nós tivemos o Dr. Aliás, Bagão Félix. dizem que em 2010 já ia haver serviços. Nós tivemos o Dr. Bagão Félix aqui no nosso programa e já nessa altura eu me recordo de ele ter sido bastante assertivo quando referiu a necessidade de se mexer no sistema da segurança social em razão da sua insustentabilidade a longo prazo. A questão das críticas recentes tem a ver com a forma como os cortes foram feitos, não é? A questão é que a crise é de curto prazo, é de curtíssimo prazo, já não há dinheiro. Mas achei graça a este encontro com esta revista, que depois estive a observar, e quem era o diretor disto era como é que ele se chama? Quer que eu veja? Não, estou aqui, o Camilo Lourenço. Sim, o Camilo. Sim. Nem sabia que isto tinha existido. Está aqui o Camilo, jovem. E continua jovem. Com 10 anos mais. Está bem, mas hoje em dia as pessoas mantêm-se jovens muito mais tempo. Mas eles estão bem retratados aqui, os dois. Eles estão iguais. Estão iguaizinhos. Por isso é que não se sabia que tinham passado não há certo. confusão. Dr. Medina Carreira, já que estamos assim a revisitar algumas coisas, e também acha graça, ou acha uma outra coisa qualquer, à circunstância do Dr. Mário Soares e do professor Freitas do Amaral, enfim, que protagonizaram uma das campanhas presidenciais mais impressionantes pela sua combatividade que nos lembramos nestes 40 anos de história democrática. A circunstância, dizia eu, deles agora estarem com discursos muito semelhantes relativamente à situação atual do país, como foi hoje de resto verbalizado no evento onde estiveram ambos. Você sabe que há que distinguir duas coisas. Há que distinguir a política do governo, que em muitos aspectos é realmente suscetível de discordâncias e discordâncias profundas, e a realidade de fundo sobre a qual o governo tem de atuar. Eles, como muitos outros, eu creio que não têm uma percepção muito clara da realidade de fundo sobre que o governo age. Acho que não, duas pessoas informadíssimas. Que em matéria de números, devem ser dois inimigos dos números. Porque quem saiba números sabe perfeitamente, olha, para você ter uma noção das coisas, em 2010, 2011 e por aí, todo o dinheiro das contribuições e impostos iam para pessoal e prestações sociais, 100%. Houve um ano em que até foi 101%. Como é que se pode manter esta situação? A economia cresce pouquíssimo ou não cresce, a dívida do Estado é imensa, os juros são imensos e, portanto, a situação é extremamente delicada. E este ruído de fundo que se faz
É um ritual. Então, e o Dr. Mário Soares e o professor aspectos... Freitas do Amaral não sabem isso? Claro que sabem, não é? Eles estão a falar das grandes opções políticas. Não, mas o problema não é esse, é que sem saber a situação de fundo, qualquer opção política é extremamente precária. Esse é que é o problema. O professor Freitas do Amaral diz... Eu não ouvi o professor Freitas do Amaral. Mas ele diz que este é o governo mais à direita dos últimos 40 anos. Isso vale o que vale, essas qualificações, sei lá, ser mais à direita, ser mais à esquerda. Sabe que eu não perco muito tempo com esse tipo de conversa, sabe? Os problemas do país têm uma delicadeza imensa, que a população não imagina. E é muito difícil governar. No tempo em que nós fazíamos moeda, quando o Dr. Mário Soares e eu lá estivemos, e o Dr. Freitas do Amaral, fazia-se dinheiro. Portanto, havia sempre dinheiro para tudo. E hoje não há dinheiro para tudo. Ainda estou para saber como é que eram essas tuas conversas com o Dr. Mário Soares, quando ele era primeiro-ministro. Não, ele era meu amigo. E o Dr. Medina era ministro das Finanças. Nunca tive problemas em matéria de dinheiro com ele. Está a ver? Então aí entendiam-se em relação aos números. Não, está bem, porque ele acreditava nos números que eu lhe referia. Não, nunca tive nenhum problema. Acreditar pressupõe confiança, não é? Mas a situação era incomparavelmente mais fácil. Claro. Nesse tempo, nós estivemos lá 1 ano e meio. Não, mas eles conviveram durante muitos anos, não foi uma coisa de 2 anos. A situação era muito diferente, porque o núcleo mais grave da situação era a decorrência, eram os efeitos do 25 de Abril. E, portanto, tudo era muito mais complicado nesse plano político e social. Mas aquilo que restava, que constituía um embaraço, era o preço do petróleo. Porque nós apanhámos isso 2 anos depois da eclosão da crise do petróleo e, portanto, o petróleo crescia brutalmente, os preços do petróleo. E basta dizer que eu passava pelo Banco de Portugal 3 em 3 dias, 2 em 2 dias. Onde estava o seu amigo Silva Lopes. Exatamente, subia ao segundo andar. E a quem o Dr. Medina Carreira pedia para ele fazer dinheiro. E dizia-me, olha, o dinheiro que há, os dólares que havia e tal. Aí é que o problema era melindroso. É que tínhamos papel para fazer escudos, mas não tínhamos papel para fazer dólares. E, portanto, o problema era realmente um problema basicamente decorrente do preço do petróleo. Então o que é que ia fazer de 2 em 2 dias ao Banco de Portugal? Saber o que é que havia. Saber o que é que havia? Em dinheiro, em dólares. Saber quanto dinheiro é que havia em dólares? Sim. Eu uma vez fui lá, nem vou contar essa história, porque é uma história engraçada, mas leva algum tempo, não vale a pena. Um dia cheguei lá e o Dr. Silva Lopes disse-me, olha, temos 61. Como sabe, 61 quê? Milhões de dólares. Sim. Mas na véspera, a fatura de petróleo tinha sido 18 milhões. Porque conseguindo, com 3 dias daquela fatura então de petróleo... quer dizer, passou de 61 para... O quê? Não sei para que é que passou depois. Não, estava eu a fazer uma conta de subtração, 61 menos 18. O que restava? Sim. Então, 33, creio, 43. Sim. 43. Então era mais 2 dias. Sim, enfim, é claro que não era todos os dias que se pagava petróleo. Mas isto para mostrar o cuidado que eu tinha. Um dia deste eu estava a ler uma coisa aí na internet e estava a ler uma entrevista do José Manuel Medeiros Ferreira, que infelizmente faleceu há dias, e em que ele dizia, em dada altura, que eu nem sabia as divisas que havia. É porque ele nunca soube que eu ia lá de 2 em 2 dias. Mas... Porquê é que ele disse isso? Não sei, isso agora, coitado, infelizmente não podemos perguntar. Mas os problemas eram completamente diferentes. Isto de ter dinheiro sempre para pagar cá a mercearia e os ordenados e tudo, davam à vontade imenso. Não? À vontade imenso. O Dr. Medina Carreira é uma curiosidade minha. Há quanto tempo não fala com o Dr. Mário Soares? Em pessoa? Sim. Eu estive com ele a última vez um pouco tempo antes de ele ter tido aquela crise, aqui há uns 4 meses ou 5. E foi num evento público? Na Fundação, não, nós estivemos na Fundação a conversar, ele quis falar comigo. E essa conversa correu bem, considerando que as vossas grelhas de análise são completamente distintas? Não, mas nós não falamos destes problemas. Não? Não, eu vou agora impingir números ao Dr. Mário Soares. Ele está para isso, coitado. Não. Não? Não, isso é isso. Para ele coisas mais ligeiras? Não, coisas da vida corrente, mas isso dos números não é propriamente a grande preocupação dele. E esse problema é que nós temos um setor da vida política portuguesa que faz opinião, mas faz opinião desligada da realidade. E este é o grande problema da governação em Portugal. Qualquer governo que vá exercer funções vai encontrar um pântano onde tem que governar. Mas para o resto, para este tipo de opinantes, como se desconhece o problema de fundo, que é o problema da economia, que é o problema da dívida, que é o problema dos encargos que o Estado assumiu, eu posso dar as opiniões que quiser, mas se estiver a governar, provavelmente temos que mudar as opiniões que temos.
como aconteceu com o Presidente da Holanda. Ele também tinha umas outras ideias e quando se sentou na cadeira percebeu que tinha que andar para trás. Portanto, a opinião pública é muito O doutor Medina Carreira tem aqui um fetiche com o Presidente da Holanda. Não, via-se perfeitamente que ia dar a geneira. Ainda estava ele em campanha eleitoral e sem aquelas senhoras e tal. Não, já tinha as senhoras. Eu não sabia, pelo menos. Só mas entretanto veio-se a saber. Eu não estava nos segredos dele. Mas sabia-se perfeitamente pelo programa que aquilo ia bater na parede, não era por isso adivinho. E entretanto teve que levar para o governo a sua primeira mulher e mãe dos 4 filhos. Já viu as voltas que a vida dá. É verdade. Mas uma grande parte da opinião que circula é uma opinião que desconhece a realidade. É a responsabilidade do governo que não esclarece nada. Não esclarece? A entrevista do Primeiro-Ministro não foi esclarecedora desse ponto de vista? Não, ou achou-a também demasiadamente técnica, como ontem foi a opinião de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu teria feito outro tipo de perguntas. Não é? Vamos estar em eleições europeias, teria começado por aí, o que é que se pensa em matéria de política europeia. Estes problemas de fundo, não estes pequenos problemas. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele entendeu, devia dizer alguma coisa, mas acho que não adiantou nada. Não? Não se sentiu esclarecido? Não, quer dizer, não adiantou. Não trouxe nada de novo, nem nada. Sim, normalmente o Primeiro-Ministro não dá grandes notícias nas entrevistas que dá. Passo lá a saber porquê, mas pronto. É uma mas isso que você diz, eu ouvi o Dr. Mário Soares hoje, não sei onde é que aquilo foi. Uma reunião pública. Sim, foi aqui em Lisboa. Mas não ouvi o Dr. Freitas Amaral. Sim, estavam ambos na mesma cerimónia. Professor Carlos Fiolhais, e como é que está o ensino? À luz destes cortes, destas medidas de austeridade, o impacto que elas têm tido no ensino? O ensino é uma... educação, em geral, é uma das mais-valias, para usar o título da revista, é uma das mais-valias da realidade portuguesa. Pode-se perguntar onde é que estava o ensino em 1964, a típica pergunta de Batista Bastos. Ora bem, o ensino... Era mais onde é que você estava no 25 de Abril? Eu tinha 17 anos, estava a entrar, acabado de entrar no primeiro ano da universidade. E o ensino, de facto, era para muito poucos. A escolaridade do secundário era de 5%. A universidade não tinha muita gente, tinha no total 70 mil pessoas. De modo que eu acho que recentemente o Dr. Durão Barroso, quando largou aquela opinião ligeira que antes o ensino é que estava bem e que agora... Quando ele disse que o ensino antes de 25 de Abril... É uma opinião infeliz, porque de facto há uma diferença do 25 de Abril para hoje e uma diferença muito nítida é a expansão do ensino. As taxas de escolarização no secundário progrediram enormemente, atualmente não é de 5% como no tempo dele, e no meu tempo ele é da minha idade, é de 75%. Isto é positivo. Isto é inegavelmente positivo. E o ensino superior atualmente tem cerca de 400 mil alunos. E, evidentemente, com problemas. Está-me a perguntar pelos problemas. A primeira nota que eu quero fazer, antes de irmos aos problemas, é que o ensino cresceu muito. Alguns dos problemas têm a ver com o crescimento, mas cresceu muito. Esse é um facto. Não havia ensino. Sim. Não havia ensino a nível... não havia, quer dizer, mas havia pouco. Mas era para poucos. Havia pouco e para poucos. E atualmente o ensino democratizou-se e isso não podemos deixar de considerar que é uma das razões para estarmos coletivamente satisfeitos. E havia uma outra coisa antes de 25 de Abril, que era o facto de existir uma segregação social. Sim. Ou seja, os filhos das famílias com mais poder de compra entravam no chamado liceu e os filhos das classes mais modestas não tinham essas mesmas oportunidades de uma forma tão generalizada e eram mais empurrados para o ensino técnico. Agora, independentemente da democratização do ensino, conforme o professor refere, em termos de saber, de aquisição de conhecimentos, das pessoas, alunos, estarem melhor ou pior preparados. E o senhor saberá disso melhor do que ninguém, porque recebe os alunos no ensino superior e está em condições de aferir com conhecimentos é que eles chegam do secundário. O que é que lhe parece? Primeira coisa, já aí vamos, mas primeira coisa, o ensino cresceu muito, mas ainda não cresceu o suficiente.
tem de crescer mais. E qual é o nosso termo de comparação? O nosso termo de comparação não pode ser agora há 40 anos. O nosso termo de comparação tem de ser os outros países, os países que estão na Europa, os países com os quais temos de competir. E os nossos números, se são muito bons relativamente àquilo que eram há 40 anos, crescemos, é um facto, mas não crescemos para chegar à média europeia. Nem na finalização do secundário, nem na finalização do superior, nem sequer em doutoramentos. Diz que há muitos doutores, não há nada. O Dr. Medina Carreira disse há pouco que havia pessoas que eram inimigas dos números. Eu sou amigo dos números, claro. Amigo? Amigo. Eu sou amigo dos números e eu suponho que partilhamos essa qualidade.